Bom dia a todos, senhora presidente, senhor secretário, nobres vereadores, público aqui presentes que nos assistem pela internet. Mais uma vez, nosso bom dia. Vou ter que tirar um pouquinho aqui, que eu não vou conseguir falar. E nós estamos com uma distância mínima aqui de 1 metro, 1 metro e pouquinho, então tá seguro, né? Gostaria de agradecer a todos pela presença. Mais um dia aqui de trabalho, né, presidente? Independente de pandemia, de coronavírus, os parlamentares continuam aí exercendo seu papel e trabalhando. Queria só destacar, senhor secretário, tivemos há pouco no Centro de Combate ao Covid, na Vila Esperança, fazendo uma vistoria lá. A posteriori, nós vamos levantar algumas situações do que nós detectamos lá, né? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, em relação aos testes. Como é que ficou a situação dos testes na população da nossa cidade? Primeira pergunta. Complementando a pergunta, né? Qual a capacidade de teste? Quantos testes nós temos hoje? Quantos foram testados, além dos servidores e as pessoas que estão na linha de frente? Em relação à internação, gostaria de saber exatamente qual o número de pessoas internadas, tanto de risco maior, de risco menor e em observação. E eu tenho recebido algumas ligações de moradores que, inclusive, fizeram o exame no particular, né? Fizeram o exame, constataram no particular, e no momento que eles passaram na unidade de saúde, na UPA, eles foram orientados para ir para casa, para ficar em casa, para se recuperar em casa, aí saiu dali, foi no outro lugar, fez o exame, constatou e está internado. Está internado e não na nossa cidade. Então, inicialmente, são essas duas observações. Eu volto mais no final para falar de algumas situações que a gente viu lá, inclusive fomos o vereador Ebenezer e eu lá, hoje pela manhã, no centro do Covid, mas mais para o final a gente entra nesse detalhe do que a gente viu lá e gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Eu estive no bairro do Ingaí, no bairro do Chácara da Garça, no sítio do Morro e no Jaguari. Nós fizemos lá uma vistoria, detectamos que as unidades básicas tinham sido fechadas. Na realidade, recebemos anteriormente uma cópia do documento informando que seria fechado. Então, nós esperamos chegar a data para ir lá confirmar se realmente seria verdade ou não. Estivemos no local e realmente constatamos o fechamento. E nós propusemos, via documento, primeiro perguntamos o motivo do fechamento. Segundo, nós propusemos de que fosse mantido ao menos 1 dia ou 2 dias por semana para que fosse atendida essa população. E no Ingaí, para poder não me estender, quando eu estive lá, chegaram algumas pessoas acompanhadas de pessoas idosas para poder fazer a vacina, enfim. Então, no caso específico do Ingaí, você vê a distância que é do Ingaí até o Álvaro Ribeiro, que acho que de todas as 3 unidades, acho que é um pouquinho mais distante do que as outras. O sítio do Morro também é longe, Jaguari para USA não é tão perto, mas não é tão longe, né? E a Chácara da Garça também, só da Chácara da Garça até na Tenente Marques são 7 km. Então, resumindo, por que não manteve ao menos 1 dia por semana para os pequenos atendimentos, para a vacina, ou até para a orientação, porque a população, principalmente os mais humildes, nesse momento de pandemia, eles têm dificuldade em entender o que está acontecendo. E se você tem a unidade aberta, ao menos 1 vez por semana, desde que informado para a população, olha, toda quarta-feira a gente abre, vai ter a vacina, vai ter orientação, vai ter um atendimento, um retorno, às vezes a pessoa fez um exame, não conseguiu voltar para mostrar, enfim, algo do gênero. Então, essa seria a colocação do porquê que não manteve, no mínimo, 1 dia. Nós entendemos que é uma pandemia, que é difícil, que não tem o número adequado de funcionários, por mais que tenha quase 3.000 funcionários, não tem o número adequado de funcionários. Então, inicialmente é isso, depois eu volto para fazer outra observação. O senhor falou a questão da logística, né? Da reabertura das UBS e as consequências, né? Os prós e os contras. Então, eu gostaria de fazer aqui o pedido para que o senhor analisasse a possibilidade de estudar uma logística, nem que seja um meio período, para que seja aberta essas UBS, para atender essas pessoas que não querem ir, às vezes, no pronto-socorro. Por que não querem ir? Porque só na Chácara da Garça é 7 km da UBS na Tenente Marques. Quem não tem um veículo, um transporte, como é que vai? Do Ingaí até o Álvaro Ribeiro, se não me falha a memória, é de 10 a 15 km. Eu ainda não marquei exatamente
Como é que a pessoa que não tem uma condição, não tem um veículo, o ônibus lá é horário de domingo, é de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Como é que uma pessoa sai do Ingaí para vir no Álvaro Ribeiro ou no Santa Ana, e não tem ninguém por ela, independente de ser novo, meia-idade, mediano ou idoso? Então, fica aqui, já fiz via documento, e estou fazendo aqui novamente de forma presencial e publicamente, que o Poder Público, a Secretaria de Saúde, estude a possibilidade de um dia, se não o dia no seu todo, um meio período em cada região, no Ingaí, no Sítio do Morro, população do Sítio do Morro. Lá na onde o Judas perdeu a meia, porque a bota ficou lá atrás. Como é que o cara consegue chegar aqui no Pan Santa Ana, se não tem um parente, não tem um transporte? Ele morre na estrada. Ou vem um agravamento com a situação do Covid, ele morre em casa, como está acontecendo em muitas regiões. Então, eu faço esse apelo, por quê? Porque nós estamos andando com todos os cuidados, máscara, álcool gel, água e sabão, até porque nós precisamos andar, porque a população não tem ninguém por eles. Eles estão lá, eu estou indo às ruas, às casas das pessoas, eu não estou entrando nas casas das pessoas, mas eu chego no portão para ouvir ela falar. O pedido dela, a reclamação dela, a necessidade dela, em todos os bairros aqui. Jaguari, São Pedro, Ingaí, Chácara da Garça, Sítio do Morro, Colinas, todos os bairros a gente vai ouvir alguém que está pedindo alguma coisa. Então, esse pedido, secretário, não é um pedido do vereador Ângelo, é um pedido da população, que também está preocupada. A mesma preocupação que vocês têm, enquanto atendimento, logística, estrutura, profissionais, a população também tem, porque não tem ninguém por ela. Não tem o teste na cidade. O senhor me falou aqui que tem 7.000 testes. 7.600, 5.000 mais 2.600. E ele vai ser consumido entre os profissionais. E a população, qual o teste que tem? Qual o teste que vai chegar? Qual que é a projeção, a programação de testagem da população como um todo? Porque eu recebi, tenho gravado aqui, se o senhor quiser eu te repasso, os áudios das pessoas que me ligaram do UPA, e eu estive lá no UPA também, e verifiquei qual o procedimento, olhei como é que eles estão atuando. Tem até algumas sugestões depois, no intuito de contribuir, para poder melhorar. Então, de pessoas que foram lá, foram atendidas, foram mandadas para casa. Entendeu? Então, resumindo, eu acho que é importante analisar a possibilidade, faço o apelo aqui, publicamente, para que o senhor analise a possibilidade. Se não, o dia inteiro, olha, nós vamos atender das 8 às 11, no Ingaí, na quarta-feira. Nós vamos atender no Jaguari, na sexta-feira, das 8 às 10, das 8 às 11. E aquelas pessoas que não têm como ir até o pronto-socorro, elas teriam a oportunidade, uma vez por semana, de estar indo ali e vocês, enquanto representantes da saúde, detectar se realmente, seja pelo termômetro, seja pelo... É oxímetro que fala, né, enfermeira? Saturação. Oxímetro, seja... Enfim, você tem ali um pré daquela pessoa que não tem informação, não tem um familiar, não tem acesso à internet, não tem linha telefônica, não tem recurso nenhum. Ela teria, uma vez por semana, um refúgio próximo à casa dela, para ela ter um atendimento próximo de um profissional de saúde, nem que seja um enfermeiro, nem que seja o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. A pessoa vai ter como chegar até alguém para conversar. Então, resumo, finalizando, faço o apelo, analise a possibilidade de atender essas comunidades que fecharam a UBS, no mínimo uma vez por semana, meio período, 2 horinhas, 3 horinhas, para ver se a gente consegue sofrer menos nessa pandemia, igual essas pessoas estão sofrendo lá, na ponta da bota lá. Esse é o desabafo. Queria complementar como sugestão, secretário, além das que eu disse anteriormente, como eu disse, eu estive na UPA, né? Inclusive um familiar meu teve problema e eu estive lá com ele. O atendimento foi bom, de fato. A sugestão é que, ao entrar, eles estão colocando o termômetro nos pacientes, mas acho que seria interessante colocar também no acompanhante que está entrando até a recepção, para saber se o acompanhante também não está com algum, de repente, sintoma, enfim, porque eu fiquei... Então, me desculpa, até interromper, mas já mostra um procedimento errado. Primeiro que a ideia não é entrar acompanhante. Se houver necessidade de entrar acompanhante, tem que aferir a temperatura de todos que entrarem. Então, isso que eu queria registrar. Isso já é um procedimento inadequado. Eu fiquei ali eu cheguei lá por volta de 9 da manhã, fiquei até as 10h30. Aí a minha outra pessoa da família entrou com ele até a recepção, eu fiquei do lado de fora, fez a fichinha e tal, foi com ele para o atendimento. E nesse período de 1 hora e meia, não vou citar nomes, para não prejudicar os funcionários, eu observei que só foi aferido da pessoa que iria passar ao médico. Então, seria aqui uma sugestão nesse sentido, de que todos que forem adentrar,
Independente se vai fazer uma ficha, se vai no banheiro, se vai na administração, ali está aparecendo passe livre. Liberou geral. Vou na administração, entrou. Eu vou não sei na onde, entrou. Passe livre não aferiu a temperatura. Segunda sugestão. Eu recebi algumas ligações e áudios, tenho gravado, te repasso, se o senhor tiver interesse. As pessoas foram atendidas, olha, você pode estar com suspeita, meu marido está, eu acho que eu estou com suspeita, enfim. Algumas das pessoas ficou ali um período, que nem o doutor levantou a lebre, ficou um período lá, e além do normal, né? E a sugestão seria, se a pessoa tem já alguém da família, ou se ela mesma está com algum dos sintomas, de que ela seja transferida para um setor intermediário, não digo para a UTI. O doutor falou agora que não tem condições, mas você tem várias outras unidades, inclusive essa que nós somos hoje, não vamos entrar no mérito nesse momento, tendo visto adiantado da hora. Mas, a posteriori, nós vamos entrar. Que seja feito um intermediário para essas pessoas que estão com aquela suspeita e não estão com a gravidade necessária para a internação, mas um intermediário para a pessoa ficar lá uma tarde, aguardar o resultado do exame de um dia para o outro, da tomografia. Por quê? Se ela fica lá dentro da UPA, como está acontecendo, porque o meu familiar ficou de manhã até às 6 da tarde, constatou-se após os exames que ele não tinha, mas ele tinha todo o quadro de que tivesse. Então, a dúvida é a sugestão, dúvida e sugestão, não teria uma forma essas pessoas que estão com esses sintomas de possibilidade de infecção já serem transferidas para esse outro setor até chegar ao resultado do exame ou algo do gênero. Então, essa seria a segunda observação. A terceira observação, em relação ao isolamento. Não tem como ocorrer um isolamento na cidade, e o doutor falou agora há pouco. Na minha comunidade, eu tenho lá uma pessoa que mora num cômodo de 4x4 com 6 pessoas dentro da casa. E eles sobreviviam do que saía de manhã para vender lá na rua como ambulante. Como é que vai ter o isolamento social para uma família que nem essa, que não tem nem o dinheiro para comprar o pão? Não vou entrar no mérito da cesta básica, eu tenho como provar que a pessoa foi lá e não conseguiu. Não vou entrar no mérito, porque a discussão vai se estender. A que veio do governo do Estado, ela veio determinada para quem tem Bolsa Família. Quem não tem Bolsa Família não pega essa cesta. Entendeu? Já é um erro, na minha opinião. O segundo ponto é que as pessoas estão tendo uma certa restrição de pegar, e depois a gente entra no mérito da cesta. E eu posso provar. Voltando ao isolamento social, secretário, é quase que impossível para a periferia fazer no isolamento social, nesses casos dessas famílias, que a moradia delas é o tamanho do banheiro da casa do senhor, que os banheiros do Alphaville é 4x4, 3x3, 2,5 por 2,5, e lá mora 6 pessoas dentro da casa. Como é que faz o isolamento social desse? Não tem como, é impossível. Em relação às máscaras, foram distribuídas máscaras descartáveis. Usou uma vez, no dia seguinte pode descartar. Então, quer dizer, teria que estudar a possibilidade de distribuir como sugestão máscaras de pano, TNT, no Colinas tem um pessoal que faz, no São Luís tem, no Sul, todo lugar tem a comunidade que faz. Sugestão, máscara de pano, o valor que vocês pagaram nessa máscara, daria para comprar 5 da de pano. Entendeu? Então, sugestão, máscara de pano, novamente, verificar na comunidade, o representante ali, a associação de bairro, a unidade básica, se estiver aberta, o NAS, se estiver aberto, faz um chamamento. Pessoal, quem está sem máscara? A prefeitura vai fazer uma parceria aqui com a comunidade e vai distribuir máscara de pano para quem ainda não tem. É uma forma até de tentar conscientizar que a pessoa que ainda não tem a máscara e não está usando... Não, deixa eu concluir, vereador, deixa eu concluir. Eu tenho pessoas que estão me ligando aqui e eu mando para o senhor as postagens de pessoa pedindo máscara. Conclua. Para concluir, então, destaquei aqui a questão do isolamento social. Segundo ponto, a atenção necessária à comunidade. Não foi dado um auxílio emergencial para o nosso município. Não está sendo entregue a cesta básica para o desempregado, porque ele vai lá, tem que fazer o cadastro, tem que fazer a visita, não sei o quê, mas a carteira não serve, mas o comprovante não está no seu nome, tem que fazer a homologação, passou uma semana, o cara está morrendo de fome, e não tem o que comer, entendeu? Esse é um detalhe. O segundo detalhe, secretário, essa observação, eu fui lá e eu presenciei a falha, então existe. Não estou dizendo que a culpa é do senhor e que não deva existir as falhas. É necessário que existam as falhas
para que o poder público, nós aqui, enquanto representantes do poder público, tentamos corrigir as falhas. E não estou aqui criticando o secretário, estou apontando a falha que precisa ser corrigida. Não estamos aqui julgando o prefeito se está com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, não importa. Existem essas falhas, e elas precisam ser pontuadas. Às vezes os colegas não apontam 100% das falhas, mas existem. O vizinho nosso faleceu ali, bem lembrado pelo nobre vereador. E 100% de que foi o Covid, segundo informação. Entendeu? Existem muitas pessoas que estão falecendo e não estão registrando aqui na cidade. Ou não está sendo atendida, que está internada lá em outra cidade. Não sei se está computando aqui. Computa aqui. Tá, então é isso que precisa... Aqui, pela declaração, desculpa, pela declaração de óbito, você identifica da onde é ele automaticamente, o Estado já joga para o nosso sistema como sendo identificado do município. Então, mesmo que ele... Porque nem eu falei, dos 23 óbitos que nós temos hoje, na verdade, 2 foram aqui no município. Todos os outros 21 foram em outros locais. E eles são lançados para o município. Isso eu posso garantir. Só para concluir. Então, apontei a sugestão da UPA, apontei a sugestão de aferir a temperatura, tanto da pessoa com suspeita de alguma deficiência de saúde e do acompanhante, e está na UPA, precisa verificar, liberou geral, todo mundo entra e faz o que quer lá, administração, banheiro, enfim. Então, precisa ver isso aí. O terceiro detalhe, a questão do isolamento social nas comunidades e nos bairros, a realidade que está sendo apresentada aqui não é 100%, não corresponde à realidade que está sendo apresentada aqui, de atenção básica à saúde no tocante, alimentação, orientação, prevenção, e sugiro que se analise a possibilidade de conceder as máscaras de pano. Então, no meu bairro que eu moro, eu estou andando rua a rua todos os dias, então nós estamos detectando essa necessidade da população. O número de desempregados na nossa cidade aumentou em mais de 10 mil pessoas nos últimos 70 dias. O poder público não cadastrou essas pessoas desempregadas para dar uma cesta básica, para dar uma cibalena, para dar uma Novalgina. Não cadastrou, só estou fazendo um trocadilho aqui, entendeu? Então, eu finalizo com esse desabafo, e fica aqui, não estou criticando o governo. Nós estamos apontando uma falha que existe e sugerindo que seja corrigida essa falha. Era isso que eu queria dizer, senhora presidente, e já vou me despedir. Gostaria de agradecer a atenção de todos os colegas, da presidente, do secretário, todos que nos assistem. Fiz aqui a minha parte, apresentei as minhas sugestões, ideias, e estou disposto aqui a sentar com os colegas e mostrar as falhas que eu detectei, para ver se os colegas podem realmente ajudar a suprir e resolver. Então, bom dia a todos, um abraço.